Durante séculos, o intestino foi visto apenas como órgão do sistema digestivo, aquele que ajuda a processar os alimentos de forma invisível, silenciosa. Mas a ciência moderna mostrou que é muito mais que isso. O intestino, ele tem uma relação direta com o cérebro através do eixo, que a gente vai explicar logo mais. E no intestino existem 100 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal. Então tem uma relação muito íntima com a saúde emocional. Como isso acontece? Quais são as implicações de quando a gente não cuida do intestino? É sobre isso que a gente vai falar agora com ela, a doutora Rádia Abdala, gastroenterologista, com foco na medicina integrativa. Gente, fantástica! Se liga aí, seja muito bem-vinda, Rádia. Obrigada, Maíra, mais uma vez pelo convite. Olha, eu acho que é a terceira vez que eu entrevisto essa mulher, porque eu aprendo num tanto e a conversa vai, flui, parece que não tem como terminar. É um esforço terminar. Muito obrigada, viu? De verdade. Eu que agradeço. Vamos tentar entender, então, o que é isso? Tem esse nomezinho está muito já em voga, né? Eixo intestino, cérebro-intestino. Exato. O que é isso? Na verdade, hoje, sabe-se o grande papel do intestino na saúde geral, né, do corpo inteiro. E muito se fala dessa relação, o eixo intestino-cérebro. Esse é o nome que a gente usa para identificar a estreita relação que existe entre o intestino-cérebro e cérebro-intestino. Né? Antigamente ligava assim, se eu estou nervosa, eu tenho uma dor de barriga, eu tenho uma prisão de ventre, eu tenho uma dor de estômago, e é assim que se levava essa leve ligação. Né? E hoje, não. Hoje, com o advento de se estudar muito o intestino e, principalmente, de entender o papel da microbiota, esses micro-organismos que vivem no nosso intestino, a gente começou a entender que, na verdade, a ligação é muito, muito mais estreita do que antigamente, que achava-se, como você falou, que o intestino era um órgão digestivo. E que, máximo que ali as bactérias que viviam ali, quando estavam causando problemas, a gente tinha uma gastroenterite, tomava um antibiótico porque teve ali uma inflamação intestinal e assim vivia. E hoje não, a gente sabe que a microbiota manda e desmanda no nosso intestino. O que se descobriu, na verdade, é que o intestino ele é um órgão endócrino, ou seja, a gente produz centenas de neurônios, de hormônios no intestino. Ele é um órgão metabólico, a gente emagrece pelo intestino, tanto é que hoje as medicações, as canetas emagrecedoras são todas relacionadas a hormônios intestinais, essas incretinas, esses análogos de GLP-1. E a gente sabe também que o intestino é um órgão imunológico. Então, todo o nosso sistema imunológico tem uma base intestinal. Então, a gente começou a entender que, na verdade, o intestino está comunicando com o corpo inteiro. Então, tem o eixo cérebro, tem o eixo intestino-tireoide, intestino-osso, intestino-músculo e assim por diante. E a gente começou a fazer essa relação muito estreita com o cérebro. E começou a identificar que muitas alterações neurológicas e comportamentais, doenças neurodegenerativas, TEA, TDAH, e assim, ansiedade, depressão, estavam ligadas, sim, ao intestino. Tanto todo esse mecanismo que eu falei, tanto relacionado também o que as bactérias produzem de substâncias boas, benéficas ou não, para inflamar o nosso cérebro. Olha só que interessante. Então, se eu não tenho um intestino bom, eu posso ter o quê? Quais são as implicações de eu ter, talvez, enfim, alguma disfunção intestinal? Bom, o que acontece? O que se descobriu? Que a microbiota, ela produz, a gente chama de metabólitos da microbiota. É como se elas fizessem um cocô. Né? Elas liberam algumas substâncias que comunicam as nossas células. Então, se a microbiota funcional, aquela que conversa com o nosso intestino de uma maneira saudável. Por que a gente tem essas bactérias? Por que a gente tem essa microbiota? Que não é só bactérias. Tem fungo, tem parasita, tem vírus no intestino. Então, na verdade, é uma comunidade de micro-organismos ali. Que quando isso está em simbiose, ou seja, quando isso está organizado, o corpo está todo funcionando, não tem nenhum sinal de alerta. Mas com a nossa rotina de vida, de alimentação, de sono, de estresse, de sedentarismo, o próprio envelhecimento em si,
a gente começa a fazer um processo inflamatório e disbiótico, que a gente chama. Estou com disbiose. A gente também ouve muito essa expressão hoje, né? Estou com disbiose. O que é isso? É esse desequilíbrio entre as bactérias que estão conversando muito bem com a gente e as outras que estão produzindo alguns metabólitos, algumas substâncias que podem ser inflamatórias para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro. Então, essa microbiota começa a produzir citocinas inflamatórias que tanto vão cair na circulação e atingir a saúde mental, fazer uma neuroinflamação, com todos esses sintomas que a gente conversou, tanto vão alterar o nervo vago, que é a principal ponte de comunicação entre o intestino e o cérebro. Então, a gente tem um nervo que liga o intestino ao cérebro. Então, tudo que acontece aqui de via inflamatória, de resposta inflamatória intestinal, vai ter uma resposta inflamatória cerebral. Assim como o estresse crônico, também citocinas inflamatórias produzidas aqui na parte mental, vai ter uma resposta inflamatória intestinal. E assim eles vão conversando entre si. Então, não adianta a gente hoje pensar em tratar cérebro e todas as doenças, tanto psicossomáticas, comportamentais, tanto neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, demência senil, sem a gente pensar como está a saúde intestinal. Então, essa relação hoje é muito estreita. Se você vai em todos os congressos que está falando de qualquer relação com o cérebro, o papel da microbiota e do intestino está lá como um papel central. Porque não tem mais como a gente dividir isso. Não tem como negar isso, né, Rádia? Não tem. Tão importante. E a gente vai voltar para o sistema vagal, para o nervo vago, mas eu queria trazer uma polêmica que acontece com alguns profissionais da saúde mental que falam, olha, tem muita serotonina, né, sendo produzida no intestino, mas essa serotonina, ela não é a responsável pela regulação do humor. Então, realmente, essa relação não existe, né? Não precisa olhar para o intestino, ou o intestino não é o segundo cérebro. Qual é a tua visão em relação a isso? Isso é bem complexo, né? E a gente vê as pessoas, alguns profissionais, inclusive, as pessoas ligam relacionando que toda a parte de humor relacionada ao cérebro e intestino é por conta da serotonina. E a gente já viu que é muito mais amplo do que isso, né? Assim, a gente produz mais serotonina, sim, no intestino, mas essa serotonina local, ela tem muito mais uma resposta para o intestino, para desinflamar o intestino, para melhorar a microbiota, para melhorar os movimentos do intestino. Então, a serotonina tem um papel extremamente importante ali no intestino. Mas essa serotonina em si, ela é mais local. Ela não é tanto via mental. A serotonina via mental, ela é produzida no cérebro, através do aminoácido triptofano. Não é a serotonina intestinal. Então, ali fica ali um pouco. A do cérebro é produzido por triptofano, com algumas vitaminas que são cofatores para a produção de serotonina. Então, assim, não adianta a gente dar só triptofano. Às vezes eu vejo também algumas prescrições. Quero produzir serotonina no cérebro, vou dar esse aminoácido e a gente vai conseguir produzir serotonina. Não é tão simples assim. Um cérebro inflamado, eu não consigo produzir serotonina. Mesmo dando triptofano, ele desvia a rota para uma via inflamatória. Então, não é simples assim. Eu também tenho que dar vitaminas. O complexo B é extremamente importante para produzir neurotransmissores. Então, essas medicações que se ligam muito a tratar a ansiedade e depressão via neurotransmissores, por exemplo, os recaptadores de serotonina para ansiedade e depressão, os estimuladores de dopamina, todos eles ligando a ideia que você tem os neurotransmissores. E se você não estiver produzindo os neurotransmissores? Então, a ideia é como está essa ligação entre a produção e o uso desses neurotransmissores. Isso tem relação com o cérebro? Claro, com o intestino? Claro que tem. Eu preciso absorver essas vitaminas. Perfeito. Eu preciso ter esses aminoácidos da proteína da comida, por exemplo, para que entre na circulação e faça neurotransmissores. Então, aí a importância da serotonina com o intestino. Então, tudo que você produz no cérebro tem que ser absorvido no intestino. Se você tem o intestino inflamado, você não consegue absorver todos esses cofatores, todos esses nutrientes que precisam para a saúde mental. Então, a serotonina intestinal, ela fica muito mais ligada ao intestino. A do cérebro, ela vai ser produzida no cérebro, com todos esses nutrientes que a gente conversou aqui. Então, claro que existe a relação entre humor
intestino e cérebro. Mas não é assim tão simples dizer que é só por conta da serotonina, que é produzido no intestino. É muito mais complexo do que isso. Perfeito. Mas ainda assim pode ser considerado segundo cérebro. Sem dúvida. Né? E Sem tem dúvida. uma influência muito direta. A gente tem mais neurônios no intestino Olha do que no cérebro. Então, olha a importância. Ele é um órgão extremamente emocional. Né? Ele não tem como não relacionar isso. Claro que é. Quando você está nervosa, tudo trava, né? Quando você está constipada, você tem um estresse, você fica irritada, você fica mal-humorada, você fica enfesada, cheia de fezes, né? Por conta dessa relação, não tem como a gente dividir mais isso, né? Não tem mais. Exato. E é interessante de a gente pensar do processamento emocional no intestino, na barriga. Eu percebi nesses 15 anos de clínica, de experiência, que os pacientes, eles me relatavam muito isso. Ou algum problema do trato digestório, ou, de fato, essa sensação. Quando a gente começava a falar de algo que doía, né, emocionalmente, a sensação era na barriga, né? E aí, também, trabalhando o mindfulness, com essa percepção mais aumentada do momento presente, então, os pacientes conseguiam me dizer mais essas sensações. Aí, eu tive que estudar a teoria polivagal, anos atrás. Não tinha para onde fugir, né? Qual é a relação de experiências traumáticas com o sistema vagal, Rádia? Total. Assunto lindo também, né? Lá no início da nossa conversa, eu falei da importância do nervo vago, que é essa ponte de comunicação entre o cérebro e o intestino. Na verdade, a gente tem 2 sistemas nervosos autônomos, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. Isso é comandado pelo nervo vago. Então, quando a gente está estressado, está fugindo matando os leões do dia, né? Está naquele pico do estresse, você teve um trauma, você ativa um sistema nervoso simpático. Então, quando o sistema nervoso simpático está muito agitado, você não consegue relaxar. E aí, para relaxar, eu tenho que ativar um outro sistema, que é o parasimpático. Para eu ativar o parasimpático, eu preciso da ação do nervo vago. Então, para você tratar traumas, para você conseguir relaxar, para você conseguir tirar o paciente de um nível de estresse muito grande, você tem que estimular o nervo vago. E aí existem várias técnicas para a gente estimular o nervo vago. E se eu melhoro o nervo vago, eu melhoro a função intestinal. Então, por isso também a relação de como as pessoas estão estressadas e o intestino está inflamado, está alterado, está constipado, está solto demais, está produzindo muitos gases. Porque se o nervo vago ele estiver extremamente alterado nesse processo de estresse, de traumas, de abusos, enfim, toda essa parte aí, né, psicossomática que a pessoa tenha, vai alterar nervo vago. Se altera nervo vago, eu altero o intestino. E aí existem, sim, terapias para que a gente ative o nervo vago. Né? Os mais simples e hoje tão estimulados é a meditação. A meditação é uma das coisas que melhoram o nervo vago, assim como respiração. E não é uma simples respiração, são técnicas que você usa e existem alguns tipos de respiração para que você estimule o sistema nervoso parasimpático automaticamente o nervo vago. Exercício físico. Eu sinto muito bem depois que eu faço um exercício, que eu estou liberando dopamina, serotonina, a gente vê essas coisas. Também, claro, a gente libera neurotransmissores, mas porque a gente ativou o nervo vago. E dá aquela sensação de relaxamento pós-exercício, você fica mais calma, fica mais tranquila, mais relaxado pós-exercício. Né? Os próprios hobbies que você gosta de fazer, ir num sítio, estar com a família, você também está estimulando o nervo vago. Então, tudo que eu consiga diminuir essa sobrecarga do nervo vago, eu consigo melhorar a saúde cerebral e mental. Perfeito, perfeito. Então, o sistema vagal desregulado é aquele sistema onde ocorre a paralisia, né? A pessoa paralisa diante de um choque traumático. E aí, se paralisa, ela não está nem fugindo, não está naquele luta e fuga do sistema simpático e nem no relaxamento. Exato. Né? E aí, quando paralisa, é aquela sensação muito de congelamento mesmo. E paralisa, né? mesmo os órgãos, né? Olha Vamos pôr assim, paralisa os órgãos, fica tudo parado. Eu falo ao meu paciente, você consegue digerir no estresse? Não. Até porque o sistema digestivo, ele funciona pelo parasimpático, que é aquele que você está relaxada. Então, se você está nervosa, você estimula o simpático. O simpático, ele para a digestão.
Você não tem mais os movimentos do estômago, você já não consegue mais produzir ácido clorídrico com eficiência, as enzimas digestivas começam a diminuir, porque, na verdade, seu corpo, naquele momento, está preparado para resolver o que você está passando, não para digerir. Ninguém digere no estresse. Aí você começa a fermentar, fica cheio de gases, o intestino trava, tem sensação de estufamento, tem sensação que come, parece que a comida vira um boi lá dentro, porque você não consegue digerir no estresse. Estresses momentâneos, nós somos preparados para isso, né? Você está preparado para resolver problemas pontuais. A questão é que a população não consegue mais sair de um ponto uma extrema luta e fuga. Vive nesse momento o tempo todo. Vive com o sistema nervoso simpático o tempo todo. Não consegue relaxar. O estresse crônico. Isso é muito ruim para todas essas funções dos órgãos que eu falei, do sistema digestivo e para a microbiota. A gente sabe que existe uma relação entre a microbiota ficar mais resistente, mais reativa ao estresse, pelo cortisol. Além de outros dos neurotransmissores também que são ativados, mas as pessoas estressadas, elas têm uma microbiota completamente diferente e resistente daquelas pessoas que conseguem ter esse relaxamento e conseguem ir no estresse e voltar do estresse, né? Mas o que a gente vê normalmente é a não volta. Sim. E isso é muito deletério para a saúde. E, Rádia, uma outra pergunta. Pacientes que têm TDAH, pacientes que têm uma ansiedade crônica, quando eu investigo, fatalmente, assim, quase 100% tem prisão de ventre. Exato. Qual é a relação disso? É o que a gente conversou aqui. Como está tudo muito alterado e está um corpo alerta o tempo todo, a todo momento, eu não consigo fazer o movimento correto do intestino, do estômago. Então, a gente chama de peristaltismo. Então, esse peristaltismo, essas ondas que acontecem para que a comida entre na boca, chegue no estômago, faça todo esse movimento lá no estômago. A comida desce para o intestino vai fazendo o movimento natural para expulsar, né? E fazer todo esse trânsito ocorrer naturalmente. Normalmente, no estresse, você não consegue ter esses movimentos adequados. Então, você trava. Pensa como se o intestino fizesse uma cãibra. Sabe aquela coisa assim? Parou, travou. Sim. É por isso que eu falei que vem esses sintomas de má digestão, estufamento, gases, a barriga fica muito estufada. Porque você não está conseguindo digerir nesse momento. Você está com o intestino muito apertado, muito irritado, né? Rígido. Tanto o estômago, tanto o intestino. Então, a comida que era ter um processo digestivo de algumas horas, fica muito mais tempo ali digerindo, fermentando, porque a pessoa não está conseguindo fazer esse processo natural pelo estresse. Tá, agora a relação ela é bilateral, certo? Total. Então, se eu tenho um estresse e ali o meu cérebro está atuando, eu vou ter uma resposta no meu intestino, mas se eu também tiver uma alimentação que não me ajuda a ter uma evacuação, peristaltismo, enfim, isso também pode levar... É isso? Exatamente. Então, essa relação é bidirecional, como a gente falou. Às vezes, você não tem nada que esteja interferindo no seu intestino, por exemplo, de alimentação, você tem uma vida de alimentação legal, faz exercício, faz tudo, mas você tem um trauma, você tem um estresse, você está passando por algum problema naquele momento, você vai alterar o seu intestino. Mesmo que não tenha uma relação tão de hábitos de vida, assim, seus hábitos até são bons, você não inflamou diretamente o intestino, mas o seu cérebro está diretamente alterando o seu intestino. Então, vai começar a alterar a microbiota, vai começar a alterar o intestino. Assim como alimentação inadequada, hábitos de vida, sedentarismo, sono, né? Uma coisa importantíssima para a saúde intestinal. Pessoas que têm insônia, pelo estresse crônico. Então, você vê que é um ciclo. Você vai alterar o intestino. E é aí que a gente volta naquele ciclo. Se o intestino está inflamado, automaticamente seu cérebro não vai conseguir melhorar esse processo inflamatório que existe lá, que a gente chama de neuroinflamação, que hoje é a base de todas as doenças mentais, mais uma vez, neurodegenerativas, é o que a gente chama de neuroinflamação. Assim como o intestino está inflamado, o seu cérebro também está inflamado. E aí você começa a sentir todos os sintomas possíveis de ansiedade, depressão, irritabilidade, dificuldade de foco, hiperatividade, que, né, o TDAH. Então, você começa a ter alterações neurológicas que muitas vezes vão combinar em medicações controladas que, na verdade, não foi visto a base.
Não, e outra, o medicamento, o psicotrópico, ele também pode ter um efeito nocivo para o intestino. Exatamente. Você imagina como Olha é o que eu fico? ciclo, gente. Exatamente. Faz aí, Então, é faz o muito quê? comum pacientes que estão tomando medicações para ansiedade, depressão, não conseguir digerir, tá? Não conseguir, então, começam a ficar constipados. Isso. Porque não está conseguindo trabalhar, porque essas medicações, elas alteram também a funcionalidade do sistema digestivo. Então, começa a virar um ciclo. Você está tentando tratar o cérebro, mas está atrapalhando o intestino. E se está atrapalhando o intestino, eu não consigo focar 100% no cérebro. Porque, lembra, eu não vou conseguir digerir, eu não vou conseguir absorver tudo que eu preciso para manter esse cérebro saudável. E além desse processo inflamatório da microbiota, que se o intestino não está funcionando bem, a microbiota não tá funcionando bem, eu começo a produzir substâncias lá no intestino que vão inflamar o cérebro. Então, eu nem absorvo o que o cérebro precisa e ainda inflamo o cérebro através da microbiota intestinal alterada. Olha como vira um ciclo. Nossa, é muito, muito. E eu fico pensando na importância da gente trabalhar em equipe. Em equipe. Exatamente. Às vezes um paciente foi no psiquiatra e veio comigo, e aí eu sei que o paciente está com prisão de ventre, a alimentação está péssima, e aí eu pergunto, sim, mas foi pedido um exame? Foi pedido, né, esse exame para avaliar a desbiose? Não, não foi. Eu falei, gente, mas como é que a gente faz? Exato. Né? Como é que a Exato. gente faz? Não pede, assim, sequer vitaminas para ver se o paciente está desnutrido. Isso, exato. Como você vai ter saúde mental? Como você Vitamina vai produzir D. neurotransmissores sem vitamina D, sem ferro, Complexo tá? B. Complexo B. Não tem como, não tem como a gente conseguir produzir todas essas vitaminas que a gente está comentando e muito mais, são extremamente importantes, são cofatores, como a gente comentou, para produzir neurotransmissores. Como eu falei, às vezes, o foco da medicação é estimular neurotransmissores, mas pensando na ideia que você tem. Mas como é que você tem se você não consegue ter nutrientes para produzir dopamina, serotonina, GABA, todos esses neurotransmissores que fazem parte dessa saúde mental, de fazer o paciente relaxar. Você tem que ter o substrato, né? Você tem Exato. que ter a base para poder, Exatamente. de fato, produzir. Avaliar a homocisteína, avaliar a PCR, são marcadores inflamatórios que ajudam a mostrar também como esse corpo está inflamado, via central, via o corpo inteiro, que vai estar interferindo nessa neuroinflamação. Então, é muito complexo. É impossível você tratar cérebro sem estar olhando o paciente por completo. Se você está olhando um todo desse paciente, ele não é um cérebro. Ele tem algumas alterações naquele momento cerebrais, mas por que ele está assim? Se foram traumas, precisa... Por isso que eu falo que o terapeuta, ele é o meu... Eu queria colocar um terapeuta sentado do meu lado, sabe? Aquela coisa assim, eu preciso de um terapeuta aqui comigo, porque até mesmo para ele aderir ao tratamento, à mudança dos hábitos de vida, algumas coisinhas precisam ser viradas de chave. E, às vezes, o paciente precisa de um suporte psicológico para ajudar, inclusive, nesses hábitos de vida que ele está tentando mudar, né? Então, eu queria muito terapeuta ali sentado, mas... brincadeiras à parte, eu encaminho muito para terapia. Mas, assim, muito. Porque eu percebo que se esse paciente não tratar o estilo de vida dele, hábitos de vida mesmo, traumas, eu pego muito paciente que na conversa, traumas, abusos, separações, que a gente vai, né, puxando ali, é uma conversa, falando, aqui a gente não vai consultar, a gente vai conversar. E os pacientes vão soltando ali, né, doutora, eu passei por uma separação, eu passei por um trauma na infância, agora eu estou fazendo terapia, está vindo tudo à tona ali do que eu achava que estava guardadinho, na verdade era o que estava me... Então, assim, é libertador, mas também é inflamatório. Sim. Então, eu tenho que dar o suporte para esse paciente, falar, você vai para terapia, às vezes você vai para o psiquiatra, em certos momentos você tem que tomar aquela medicação momentânea, mas não é só isso. O físico está gritando. Então, como é que a gente vai tratar esse processo inflamatório? Com tudo que a gente conversou, hábitos de vida, nutrientes, fitoterápicos, antioxidantes, alimentação, sono. Então, você ajeita o doente, não a doença. Quando você foca no paciente, quem é o ser humano que está na sua frente, aí você começa a tratar as doenças que ele está sentindo, os sintomas que ele está sentindo, aí dá certo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você trouxe vários fatores que que influenciam o funcionamento do intestino, hábito, estilo de vida, atividade física, alimentação, e você falou de sono. O sono, a gente sabe que ele é aquele período
que você limpa o seu cérebro, que Exato. você faz a higiene. A mesma coisa com o intestino? Eu costumo falar que o sono, ele... Por que a gente dorme? Eu falo pro meu paciente, por que a gente dorme? Para arrumar. Quando a hora que você dorme, você está arrumando o que você bagunçou durante o dia. Então, você só consegue arrumar a casa para preparar para o outro dia dormindo. E aí eu pego paciente que vai dormir meia-noite, 1 hora, acorda 5h30, 6 horas, e acha que quer ter uma saúde no outro dia. Não quer ter fadiga, não quer ter indisposição, quer ter o mesmo cérebro funcionando com qualidade, vai ler e vai ter uma boa memória. Não vai. Esse paciente não teve restauro. E o papel central do sono nesse restauro é a melatonina. Né? Então, quando a gente está falando na cascata hormonal para desinflamar o corpo, eu estou falando de melatonina. E a melatonina, o pico dela é de meia-noite às 4h30, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, é aquela hora que você está num sono muito pesado. Ela começa a produzir ali às 18 horas, conforme o sol vai diminuindo. 7, 8 horas, ela já começou a subir a curva. Quando chega ali 10 horas, ela já está ali no momento que era, teoricamente, você está dormindo. E aí você entra naquele sono muito profundo de meia-noite às 4 da manhã. Naquele momento, você está arrumando a casa mesmo. E aí o paciente está normalmente 11 horas da noite pedindo o iFood para chegar ali na porta da casa dele, um sanduíche, porque ele está estudando, ou ele está lendo, enfim, está no celular, está maratonando ali série, e aí ele vai começar a querer digerir 10, 11 horas da noite. Você imagina a bagunça que vai fazer. Ele não consegue digerir, ele não consegue dormir, porque ou você dorme ou você digere, não tem as duas coisas ao mesmo tempo. E aí no outro dia tem tantos sintomas neurológicos, tantos digestivos. Não, e perde a janela do restauro. Do restauro, exato, né? Exato. Porque tem um... Exato. E outra, quando a melatonina está ativa, ela puxa outros hormônios por conta do pico dela. E só acontece eu produzir GH. Sabe aquela frase? Criança dorme para crescer. Tem que dormir para crescer. Porque é à noite que a gente produz GH. GH é o hormônio do crescimento. Aquela história, eu estou malhando, aí o profissional de educação física, olha, a gente cresce quando está descansando. É no repouso que o músculo cresce, por causa do GH. Só que o GH só tem pulso por conta da melatonina. Então, para você restaurar, para você crescer, para você emagrecer, você precisa dormir. Porque o GH é um dos hormônios mais lipolíticos que a gente tem, que mais queima gordura. Então, quando o GH realmente está fazendo o pico dele bonitinho na hora do sono, você também está fazendo o pico de queima de gordura. Só que o GH, ele é bloqueado, diminuído a sua função, quando a insulina está alta. Então, jantar muito tarde libera insulina. Se a insulina aumenta, a gente não tem GH. Não consegue emagrecer também. Olha o ciclo de tudo isso. E isso não tem como a gente arrumar a casa pela metade, né? Não tem. Imagina, você tá numa casa, aí você limpa o quarto. Só que tá cheio de poeira, cheio de areia na sala. Você vai passar pela sala e vai levar a areia, a poeira para o quarto, né? Então, você tem que olhar para a tua vida como um todo. Reflete sobre tudo. É isso, exatamente isso. Não é Exato, assim? reflete tudo, né? É o que a gente vê hoje, está mudando. Graças a Deus, a gente está tendo uma medicina integrativa, quando a gente usa esse termo, é para falar que você está integrando todos os sistemas. É só isso. Não é uma especialidade, é um foco do seu tratamento focado na integridade dos sistemas. Aí, como é que eu vou tratar intestino se eu não trato a tireoide? E se o intestino não funciona, o cérebro não funciona. Então, o cérebro é completamente dependente da ação da tireoide, por exemplo. Tá? O intestino gordura no fígado, eu não consigo ter um intestino saudável. Se eu não tenho intestino saudável, eu não tenho um cérebro saudável. Então, olha como é que é. Então, não adianta você ir num especialista que só olhe para aquele órgão que você está lá queixando. Por que você levou a essa disfunção? Por que você levou uma disfunção da tireoide? Uma disfunção neurológica? Por que você está com gordura no fígado? Qual é a alteração cardíaca? Você está com pressão alta? O que está acontecendo no seu corpo? Aí você começa a tratar, como eu falei, a pessoa, o doente, e para de focar na doença. Você não olha só para aquela doença, um nome, um CID. Você trata o paciente todo. Aí dá muito mais certo. Perfeito, perfeito. Eu já estou ouvindo aqui alguns pacientes meus falarem
meu Deus do céu, eu não vou conseguir, tem que mudar a vida toda, vão lá para o perfeccionismo. Exato. Eu tenho uma paciente que é super ansiosa. E aí ela fez um plano para o ano dela. Olha só, Rádio, ela tinha que acordar às 5 horas da manhã, ela tinha que ler um livro, fazer a meditação dela, a oração, depois ela tinha que ir para a academia, aí depois ela tinha que estudar para o concurso que ela está estudando por quase 8 horas, ela tinha que namorar, ela tinha... E aí ela chega no consultório e pensa assim, tá tudo um horror, acabou minha vida. Acabou minha vida por quê? Porque eu não consegui fazer isso, né? E aí é um estresse, Autocobrança. uma autocobrança, é um estresse diante do que deveria ser leve, gostoso, saudável. E aí, puxando um pouquinho do episódio que eu acabei de gravar com a Gisele, ela fala muito do respeito e compaixão, né, que a gente tem que ter com a gente. Como buscar essa reforma geral e, ao mesmo tempo, o equilíbrio, não ativar o estresse. Como é que faz isso? Pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões. Porque aqui há uma médica, uma mãe, uma esposa, né? Enfim, isso... Eu falo para o meu paciente, a gente não chega à perfeição em nenhum local. Eu acho que isso é muito ruim, essa busca da perfeição te sobrecarrega. Mas a gente tem como organizar a vida para que as coisas fiquem, pelo menos, mais equilibradas. Você tem como tirar um pouco do seu tempo para fazer exercício. Doutora, eu não tenho tempo. Aí, 24 horas é o meu e o seu. Calma. Aonde está faltando esse tempo? Qual é a prioridade que você está dando para não conseguir fazer 45 minutos de um exercício físico? 50 minutos, 1 hora do seu momento para você? Qual o momento que você não consegue acordar 15 minutinhos e ficar na cama alongando um pouquinho, respirando as técnicas respiratórias assim que acorda? Porque tem que acordar, o celular despertar, sair levantando, correndo, vai para o banheiro, não conseguiu entender que acordou. Porque você não abre janela e coloca o seu contato da luz do sol com a retina para liberar cortisol. Nem abre janela, porque não deu nem tempo de fazer isso. Por que à noite você não tenta desligar mais o celular e ficar mais na mesa com a família e jantar mais cedo? Então, na verdade, o que mais a gente vê é falta de prioridades, sabe? E de organização do seu tempo. É o que a gente mais percebe. E quando você começa a entender e alguém vem te dar essa puxada, eu como médica, como eu falo, meu assunto não é falar sobre saúde física, a gente conversa muito isso. Você, no seu papel de trabalhar, né, os gatilhos que estão te levando a essa... Para onde você está focando mais? Por que você não está focando no outro lado? Você começa a entender, opa, eu acho que eu preciso repensar, reorganizar a minha vida. Então, quando você coloca esse equilíbrio entre exercício, alimentação não é tempo, é só organização. Porque você, doutora, eu como fora. Eu também. Eu levo vasilhinha, que eu organizei à noite. Já cozinhei a batata, a banana, o ovo, enfim, as frutinhas já ficaram cortadas ali à noite. Acordo de manhã e termino de fazer, levo ali a minha proteína em pó quando eu vejo que eu não vou conseguir comer a minha comida certinha. Organização. É só uma questão de disciplina. Aí você começa a entender que simples hábitos pequenos fazem uma diferença no teu dia, na soma da tua rotina muito grande. E não é essa perfeição que eu vou comer, vou ter que levar minha balancinha para comer no restaurante que eu vou pesar quanto de proteína. Quando você está em casa, eu consigo fazer isso. Quando eu não estou, só de eu entender como é que está o meu prato, o que eu estou colocando no meu prato, qual é a hora que eu estou tirando para o meu exercício, que horas eu estou indo dormir. Então, são hábitos tão pequenos que a gente perdeu nessa vida moderna. Essa loucura que a gente não está percebendo. É muito trabalho, é muita expectativa financeira, enfim, a gente foca muito nessa parte material e esquece que por trás tem um corpo extremamente pedindo socorro. Sabe? Dizendo, para um pouco. Não é só isso. Mas são pequenos hábitos, não são grandes. Eu falo assim, igual uma meta de uma empresa, na minha consulta eu falo, você dá metas para o seu funcionário e você quer chegar naquele objetivo, mas você, todo mês, vai dando metas para a gente chegar ali. Então, eu estou te dando várias mudanças e propostas para a gente conseguir arrumar a casa aí um pouquinho. Você pode não conseguir, no primeiro mês, chegar na meta, e normalmente não consegue, que é exercício 5 vezes na semana, alimentação tal, a gente vai dando as metas ali para ele fazer. Mas, se você conseguir no primeiro mês alguma mudança desses hábitos aqui, você já fez uma grande diferença. Aí, no segundo mês, eu vou começar a fazer esse agora aqui. Minha água, eu vou levar minha garrafinha de água para não me desidratar durante o dia. São pequenos hábitos de vida.
Quando você vai ver, isso faz parte da sua rotina. Isso já está ficando uma coisa leve. Isso você está fazendo sem perceber, não está mais doendo, não está uma coisa tão pesada. A sua vasilhinha, quando você sai sem ela da comida, você já se sente, epa, peraí que tem alguma coisa aqui que eu não estou saindo bem. O que eu vou comer na rua? Não quero comer isso na rua, não vou ter tempo de comer. Deixa eu levar minha vasilhinha. Você aprende a gostar do autocuidado. Quando você aprende a ter o prazer do autocuidado, tudo muda. Você tem um prazer, você tem um orgulho de você tão grande, de dizer, eu tô fazendo o meu exercício. Ah, tu não faz não? Mas eu faço. Eu falo para o paciente, ele começa a ficar até metido. Ah, tu não faz não? Eu faço. Ah, tu não leva tua comida não? Fulano, tu tá fazendo tua comidinha. Tô. Aí todo mundo comendo errado e ele com prazer de estar abrindo a vasilha dele e comendo uma fruta e tomando ali a proteína dele e comendo ali alguma coisa saudável. Isso dá um prazer tão grande, mas você só percebe isso quando você faz. Então, são pequenos hábitos do seu dia que vai depois fazer você ter muito mais um hábito grande, saudável, sabe? Isso são etapas que você vai colocando. Aí faz o meu papel, o teu papel, né? De querer ajudar essa pessoa a organizar a vida dela. Exato. Eu gosto muito de aproveitar as leis da física para a gente pensar em neurociência, né? Então, tem a lei da inércia. Se você está com um carro parado, você vai gerar muito mais esforço para o carro começar a andar. Quando o carro está andando, você não gera tanto esforço para aumentar a velocidade. A mesma coisa o cérebro. Exato. Então, se eu não inicio, nem que seja um passo, que pode ser muito fácil desses que a Rádio já falou, que é lembrar de levar a garrafinha da água, ou organizar a comida, enfim... se eu não dou esse primeiro passo, vai ficar muito difícil a ideia. O cérebro vai entender, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Mas quando você começa a fazer, o resto vai vindo. Exato. E vai vindo. Vai fluindo. Vai fluindo, é um ciclo virtuoso. Exato. A coisa, né? E é muito importante a gente pensar também que existe um mindset. A autoeficácia, que é essa percepção da própria capacidade de execução, ela é fundamental para o paciente realmente fazer. Isso já está comprovado, estudos mostram. Quando o médico ele faz numa autoridade, você tem que mudar e acabou, isso não, o paciente não engole, porque se ele acreditar que ele não consegue, ele não vai, né? Ele não vai dar esse primeiro passo. Então, é muito um trabalho quase motivacional disso. Exatamente. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você, pela tua experiência, onde é que você vira a chavinha do paciente? Eu costumo falar, Maíra, que a informação, ela liberta. Você só sabe que você está fazendo errado, às vezes até sabe, mas quando alguém te fala e te dá, assim, provas disso. Então, eu costumo falar, você vai aprender aqui coisas comigo, que a gente vai conversar, para te libertar. Porque você não aprendeu e você não tem a obrigação de saber o que eu sei. Agora eu vou te passar para você entender a importância disso, aí você vai mudar. Então, o meu objetivo não é fazer ele mudar. Eu vou mostrar qual é a importância daquilo para a saúde dele, aí ele vai tomar a decisão. Por exemplo, do sono, eu desenho o sol, a lua, e começo a falar, de manhã você libera esse hormônio, isso aqui acontece no seu corpo. Então, olha a importância de você ter uma saúde do dia, olha a importância de ter contato com o cortisol, você ir lá fora no seu trabalho, quando não tem janela aberta, para você ter contato com o sol, com o estresse, aquilo tudo. Aí, à noite, eu venho para cá. À noite você libera esse hormônio, isso aqui acontece no seu corpo. Olha só a importância de você dormir. Eu estou mandando ele dormir, eu estou mostrando a importância dele dormir. Psicoeducação total. Exatamente. A alimentação, eu falei assim, olha o que acontece, olha esse alimento aqui. Eu tenho, a minha consulta é toda em foto. Então, você compara essa foto aqui, esse café da manhã, café com leite e pão, e compara esse café aqui. Aí eu coloco 2 cafés. O que você está vendo de nutriente nesse aqui e nesse? Qual é a diferença? O que você está vendo aqui? É só massa, só carboidrato. O que o paciente se nutriu aqui? E nesse? Você está vendo que tem cor? Está vendo que tem nutrientes? Aí. Então, quando você agora olhar um prato, você vai dizer, opa, meu prato não está colorido, não. Opa, meu prato só está tudo massa. Porque eu vou ensinando para dizer assim, comer saudável. Ele, o que é comer saudável? Né? Ele não sabe. Isso. Faz exercício.
Como é que eu começo? Aí eu falei assim, olha, a gente vai intercalar exercício com aeróbico. Você vai fazer 45 minutos, vai chegar a 1 hora, 45 de musculação, 15 de aeróbico. Depois com a meta, 1 hora de exercício, a gente faz mais 15 minutos de aeróbico. E você vai ver que você vai encaixar isso com o tempo. Daqui a pouco você vai dizer, não, esse momento aqui é meu, deixa eu ver canivete. Eu tô ali na academia, vou fazer minha hora, 1 hora e 15 de exercício. Mas assim, eu vou te dando dicas. Aí olha a importância do exercício. Ei, quando eu começo a falar do eixo músculo-cérebro, a gente abre um leque para conversar. Porque eu começo a falar da importância do exercício físico, fisicamente, né? Mostra para ele sobre irisina, sobre hormônios do músculo que agem na saúde mental. Fala, você produz novos neurônios fazendo exercício físico. A neurogênese, através do BDNF, fator neurotrófico de neurônios, é ativado pelo músculo. Como eu vou ter uma saúde mental se eu não faço exercício físico? Como eu vou ter essa reciclagem mental de neurônios se eu não faço exercício físico? É o eixo músculo-cérebro, que eu também adoro falar. Então, assim, tu vai dando a informação e o paciente, opa, para eu me cuidar, eu tenho que fazer tudo isso. Então, eu vou mostrando para o paciente como a saúde dele depende daquilo ali, ensinando a informação. Aí dá certo. Eu não vou dizer, vai fazer exercício. Isso aí tu vê na internet o tempo todo, tu tá rodando. A importância do exercício físico, a importância do sono, a importância não sei o quê, na internet. Mas aí você fala, mas por onde eu começo? E aí entra a minha informação, entra a organização dele e entra a terapia, entra, né, aquele momento que fala assim, peraí, eu já entendi que eu preciso primeiro trabalhar também a minha saúde mental, os meus vícios aqui emocionais, para que eu consiga organizar tudo isso. Porque eu estou vendo que eu estou colocando muito mais prioridade para uma coisa do que outra. Eu estou vendo que eu estou buscando muito mais uma coisa financeira, material, do que a minha saúde. Então, você vai começando a buscar. Por isso que eu falo, se eu pudesse o paciente sair da minha consulta e entrar na salinha da terapia, porque ele dava mais uma forçadinha ali na virada de chave, na verdade, é bem melhor. Né? Porque eu costumo falar, eu não trabalho só. Impossível trabalhar sem nutricionista, sem osteopata, sem educador físico, sem terapeuta, porque eu tenho uma grande participação nessa parte, mas tem muito mais por trás para organizar. Que legal, que legal. É isso, é olhar, né, a casa como um todo. Você trouxe psicoeducação, né? Você trouxe de como o que você vai falar pode fazer sentido para o paciente. Às vezes, você vai tocar no paciente por conta do músculo, porque ele tem uma prioridade mais, né, estética, ou você vai focar na influência que isso tem para as relações dele. Então, é muito importante a gente sacar e entender esse paciente, Exatamente. Né, Rádia? Queridíssima, que papo gostoso. Meu Deus, eu ficaria aqui horas, porque você sabe... mais 1 hora de conversa fácil aqui. Fácil. Traz um cafezinho. A gente dividir aqui esse podcast para falar tanto. Por favor, porque eu quero também falar sobre esse eixo músculo-cérebro, maravilhoso. Né? É importantíssimo. Muita coisa para falar. Últimas palavras, querida. O que você diria? Como a gente começou desde o início, né, falando aqui do eixo intestino-cérebro, mas é impossível a gente terminar a nossa conversa com o que a gente falou aqui, na verdade, tratar o paciente como um todo. Então, a gente começou a falar do cérebro com o intestino, mas a gente vai abrindo o leque para entender que o corpo é muito mais 2 órgãos, né, o cérebro e o intestino. A gente já entendeu a importância do intestino para a saúde mental, assim como a saúde mental para o sistema digestivo, isso aí é inegável, mas a gente consegue entender como o corpo todo está conversando. Como a função da tireoide, do fígado, cardíaca, muscular, dos ossos, dos hormônios, todos eles estão conversando para que você tenha uma saúde inteira, para que você tenha uma saúde geral. Então, toda vez que você focar em cuidar da sua saúde, foque em tratar você. Seus hábitos de vida, o que te levou a ficar doente, como você quer envelhecer saudável, e aí vai dar certo. Ai, maravilha, maravilha. Tem que ter consciência de si mesmo, olhe para dentro, se perceba, saia do piloto automático, né? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando também em outro episódio sobre mindfulness, mindful eating. Tome consciência dos seus processos e o melhor das coisas, da vida, é a capacidade de mudança. Exatamente. Não é? E a gente tem essa capacidade, né? Mas a gente precisa entender isso. Exatamente, a gente precisa tomar posse entender. Disso, né? Tomar posse e o protagonismo, como você falou, não é a doença, é o paciente, é o ser humano, Exato. Né?
Então, obrigada mais uma vez, de Nada, verdade. eu que agradeço. Sempre é um bate-papo. A gente começou falando aqui antes das câmeras. Ela levanta e eu corto. Dá uma dupla certinho. Maravilha, maravilha. Você já Obrigada, sabe. Maíra. Você já sabe agora, não é? Inspire-se e o quê? Transforme-se.